Opa, e aí galera, fazendo esse vídeo aqui para falar desse jogo aí que eu achei muito legal. Cheguei nesse jogo aí através do StarCraft, mas enfim, sem fazer muitas comparações, esse jogo aí ele é tão legal quanto. É, Achei muito ruim a questão do manual dele, achei muito ruim mesmo. Teve várias coisas aí que eu aprendi vendo a questão de alguns vídeos, né? E aí eu achei lá o manual de referência, né? O livro de referência das regras. E realmente o que eu vi lá nos vídeos estava nesse livro de referência. Então o manual desse jogo é muito ruim mesmo. Só serve só para poder introduzir assim e tal. Horrível o manual desse jogo. Um dos piores que eu já peguei assim para ler. Tanto que eu havia gravado o vídeo desse jogo e tô gravando de novo porque muita coisa não tinha lá no manual lá. Mas enfim, voltando aqui no jogo, esse jogo ele é um jogo de versus, né? Onde os jogadores podem jogar de 2 a 4 players e cada um vai ser representado por uma facção. Então a gente tem os Marines do Caos, os Eldar, os Marines normal e os Orcs. Cada uma facção com suas peculiaridades, né? Eu vou falar um pouco sobre os componentes do jogo, depois eu vou falar sobre as regras. Então o jogo ele vai ter as 4 fichas, né, de personagens, onde nessas fichas a gente vai ter as informações das tropas que a gente pode construir, o valor gasto por elas, o que a gente vai gastar para fazer elas, quantos dados elas dão, quanto de vida cada uma delas dão e quantos pontos de glória que cada tropa vai dar aí. Aqui na parte de cima a gente tem as 3 estruturas que a gente pode construir no jogo, depois eu vou falar sobre elas. Nós temos a habilidade especial que a facção vai te dar. Aqui nós temos o espaço no jogo físico, vai ser um marcador que você vai ter, que você vai girar ele, ele vai falar quanto de dinheiro que você tem. Aqui a gente vai usar essa questão aqui, então o dinheiro inicial dessa facção é 6. Para saber o que a facção começa ou não, a gente olha na parte de trás da ficha da facção. Então ela começa com 2 cultistas, 2 Chaos Space Marine, uma nave Iconoclast, um Factory, que é uma construção, e 6 de dinheiro. Calma aí que o negócio deu problema aqui, peraí. Deixa eu tirar isso aqui e voltar com isso pra cá. Além disso, a gente tem uma história aqui falando da facção e a gente tem a informação aqui, acredito que dos objetivos que vão ser espalhados no mapa, são as fotinhas ali, ó. Então quando você completa o objetivo, para dar uma temática maior ao jogo, não muda nada a jogabilidade, só para dar uma temática. Você vai ali, completa o objetivo e lê ali, se quiser, para poder dar uma temática no jogo. Deixa eu voltar lá para o outro lado da ficha. Ok. Então a gente sabendo dessas informações, a gente começa com 6 de ouro e começa com essas tropas aqui, tá? No jogo físico, as estruturas elas vão ser todas da cor cinza. O que vai mudar a propriedade, né? Quem é o dono da estrutura é o marcador que a gente coloca embaixo das nossas estruturas. Então cada facção vai ter um marcador. Vamos supor que você vai colocar a estrutura nesse planeta, você vai utilizar o marcador e vai colocar a sua estrutura em cima dele. Então os jogadores sabem de quem é aquela estrutura. Caso futuramente um jogador invada aquele planeta e destrua as tropas, né, de quem estava ali naquele planeta, ele muda o marcador, tira o marcador do player que estava e coloca o dele para ele ficar como propriedade da estrutura em si.
cada facção vai ter os seus tokens de ordem, né? Que é aqui que é construída a estratégia do jogo, com o fundo, né? Representando a sua facção. Então, durante o jogo, cada jogador vai poder colocar 4 tokens de ordem nesse espaço aqui, tá? Cada facção vai ter 10 cartas de combate iniciais, né? Onde o deck de combate sempre vai ter 10 cartas. E essas cartas, essas 10 cartas iniciais, elas são 2 de cada um. Então são 5 cartas, como é 2 de cada um, totalizando 10. Durante o jogo você pode fazer upgrades nessas cartas, ou seja, comprar outras cartas para modificar as suas 10 que você tem lá. Então quando você compra uma dos upgrades, você leva as 2 cartas e substitui por 2 das cartas que você tem, ou seja, você sempre vai ter 10 cartas de upgrade. Você ainda tem o deck de eventos e eu vou estar explicando a questão aí do deck de eventos depois como ele funciona, tá? Nós ainda temos o upgrade de ordens. Então, o que isso quer dizer? Ali dá para ver que ele tem os mesmos ícones das ordens aqui. Ó. Então, quando você compra um upgrade de ordem, você faz tudo que a ordem lhe permite fazer, com mais o bônus que está falando aí nesse upgrade da ordem. Tá? Outra coisa também, as miniaturas no jogo físico não são iguais a todas as miniaturas aqui não. Aqui eles adaptaram algumas coisas, igual por exemplo o cultista no jogo físico é igual essa miniatura aqui, tá? O Chaos Marine é igual essa aqui, mas aqui no caso aqui eles mudaram e colocaram de outro jeito aí. Tá? Mas isso não influencia muito o jogo, não. Cada facção vai ter 8 dados, né? Onde esses dados aí vão ter 3 faces. Vai ter a face do dano, a face do escudo e a face da glória, que é esse aí. Então, eu vou explicar sobre elas depois. E esses são os componentes iniciais aí de todas as facções, tá? Além disso, cada facção vai ter um tile, que é o seu tile inicial. Então, cada facção vai ter o tile que tem o ícone da sua facção. Quando você for decidir colocar o tile, ele é dupla face. Então, você vai, de acordo com a estratégia que você pretende traçar, você pode colocar em qualquer sentido e qualquer um dos dois lados que você queira, tá? Agora que falar sobre alguns componentes globais, né, que vai influenciar o jogo de todos. Então nós temos aqui o marcador de rodadas. O jogo começa na primeira rodada, então quando chegar na oitava rodada é a última rodada do game. Quem tiver mais tokens de objetivo no final dessa última rodada vai ser o vencedor do jogo. Nós ainda temos as tempestades, né? Isso que representa tempestades. Então ele tem dois lados, o lado rosa e o lado, sei lá que cor é essa aí. Mas enfim, durante o jogo essas tempestades elas vão bloquear o caminho dos jogadores. Então a tempestade ela vai ter em constante mudança. Então no final de todo o turno os jogadores vão poder mudar essas tempestades. Quando um jogador move uma tempestade, ela não pode ser movida novamente por outro jogador. Quando o jogador ele move, ele muda aqui só para falar que moveu e o outro jogador não mover por engano. Mas essa tempestade ela bloqueia o movimento dos jogadores, tá? Naquela direção. A não ser que tenha alguma carta, alguma coisa que permita o movimento entre as tempestades. Deixa eu ver o que mais que a gente tem. Acho que é só esses aí globais. Eu vou explicar sobre esses ícones aqui depois, tá? Isso aí. Beleza, ok. No jogo, a gente vai ter os
4 tiles, né, que vão ser usados aí se estiver jogando com os 4 players, mas eu vou fazer aqui um setup só para 2 players. Vou pegar esses dois aqui de baixo aqui só para vocês entenderem como funciona o setup do jogo, tá? O jogo ele tem mais 8 tiles comuns, né, que vão ser sorteados independente da quantidade de jogadores que tiverem no jogo. Mas eles são sorteados e entregues 2 para cada jogador. Então vai ser um total aí de 3 tiles que cada jogador vai ter em mãos para poder colocar no construir o cenário. O primeiro jogador ele decide qual tile ele quer colocar, né? Lembrando que ele é dupla face, qual tile ele quer colocar. E quando ele coloca o tile, ele pode colocar uma das suas tropas iniciais nela ou não, tá? Ele pode ou não colocar suas tropas nesse tile que ele acabou de colocar. Vem o segundo player, ele coloca o tile de maneira adjacente. Então ele pode colocar em qualquer sentido, mas tem que ser formar, né, uma pilha de uma coluna de 3 tiles para cada jogador, tá? Então, para 2 jogadores vão ser 2 colunas de 3 tiles, para 3 jogadores 3 colunas e para 4 jogadores 4 colunas, mas podem colocar em qualquer ordem aqui os jogadores. Então, mais uma vez, o jogador ele decide ou não colocar as tropas dele lá, tá? Antes disso, cada jogador ele tem disponível 2 tokens de objetivos, né, do outro jogador ali, ó. Então, o jogador vermelho ele dá 2 tokens de objetivo para o jogador amarelo e o amarelo ele dá 2 tokens de objetivo para o jogador vermelho, tá? Então, o jogador ele pode colocar o token de objetivo somente no tile que ele acabou de colocar também, tá? Ele só pode colocar o token de objetivo no tile que ele colocou, tá? Ok. E só pode ter um token de objetivo de uma facção em cada sistema. Então, nós temos aí, cada tile desse é um sistema, tá? Então, por exemplo, só um exemplo, o jogador vermelho ele não poderia colocar os 2 tiles amarelos nesse sistema aqui, por exemplo, mas ele poderia colocar um tile aqui nesse aqui, um token nesse tile e um token nesse aqui, tá? Então tá, o jogador vermelho ele vai colocar esse tile aqui agora, ele vai colocar o token de objetivo aqui, tá? E ele vai colocar as tropas dele aqui nesse tile. Ele vai colocar... Não, vou colocar aqui. Depois eu vou explicar direitinho por que eu resolvi colocar essa... aqui nesse... Vou colocar a nave ali. Tá, ok. Vou colocar isso aqui. Tá, ok. Aqui e aqui. Tá bom. Ai, meu Deus. Ok. O outro player vai colocar o tile dele aqui. E ele vai colocar o token de objetivo do jogador vermelho lá. E ele vai colocar suas tropas também naquele planeta. Vai colocar suas naves. Esse aqui começa com 2 naves.
E vamos colocar as outras tropas ali também. Vamos colocar o token dele de... ali. E o factory dele ali. Lembrando, depois eu vou explicar para que servem as estruturas, tá? O jogador vermelho vai colocar por último o token dele aqui. Vai colocar o token de objetivo do jogador aqui em cima. Cadê? Acho que é aqui, né? Vai colocar o token de objetivo aqui e o amarelo vai fazer a mesma coisa ali, ó. Eu não tô olhando aqui os dois lados aqui para poder, tipo, ser mais rápido, né, com o setup aí, para poder já começar a explicar as regras e o vídeo ficar o mais curto possível. Então não estou sendo muito estratégico aqui, tá? Mas na hora aí de for montar o jogo, sejam o mais estratégicos possíveis, tá? Para poder maximizar os seus resultados. Ok. Os jogadores colocaram os tokens de objetivo e cada jogador vai ter disponível um token de tempestade. Então cada jogador vai poder colocar, né? Começando pelo primeiro player, cada jogador vai poder colocar um token de tempestade no mapa. Então os jogadores, por exemplo, o jogador vermelho não poderia ir para lá da mesma maneira que o amarelo não poderia fazer um ataque vindo de lá. E a mesma coisa nessa tempestade aqui, tá? Opa, mas tá tudo ruim aqui também. Aí, agora foi. Ok. Então esse é o setup inicial. O que que a gente tem que saber aqui dos planetas? Que os planetas, você tem um caminho legal entre os planetas adjacentes. Então vamos supor que você vai fazer uma ordem de movimento. Eu poderia, por exemplo, mover as minhas tropas daqui para cá, porque aqui eu tenho um caminho legal de movimento, tá? Da mesma maneira eu poderia mover as minhas tropas daqui para cá, que eu tenho um caminho legal de movimento, mas eu não poderia mover as minhas tropas sem utilizar a nave. Não, na verdade, com a nave aqui, eu poderia mover minhas tropas daqui para lá. Mas, se não tivesse a nave aqui, isso aqui já não seria um caminho legal mais, tá? Ou eu poderia, por exemplo, para permitir que as minhas tropas fossem para aquele sistema ali, vamos supor que eu tivesse duas tropas aqui. Você sempre tem que, depois eu vou explicar isso mais para frente, mas você sempre tem que mover, quando você fazer a ordem de movimento, você sempre tem que mover de um mesmo sistema as tropas que você quer mover, tá? Então, por exemplo, eu moveria a nave para cá, para poder chegar até aquele planeta lá. De que forma? Eu viria para cá, para cá, para cá. Conseguiria chegar até aquele planeta de maneira legal, com o movimento, tá? Então, só para poder explicar mais ou menos isso. E a gente sempre tem que mover para o lugar onde a gente colocou a ordem. Então, por exemplo, se eu coloquei a ordem aqui neste planeta, eu poderia mover daqui para cá, ou de lá de cima para cá. Se eu coloquei a ordem naquele planeta, eu poderia mover daqui para lá, que é um sistema adjacente, não daqui para lá. Então eu não poderia, por exemplo, pegar a nave, vir para cá e pegar as tropas e daqui passar para lá. Eu não poderia. Mas como aqui é um sistema adjacente, eu poderia passar as minhas tropas para lá. Mais ou menos assim que funciona. Eu vou explicar com mais detalhes depois. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que os planetas eles podem ser adjacentes mesmo estando em sistemas diferentes, tá? Outra coisa também, a capacidade porque nós temos os espaços de void, né, que seriam tipo vazios, e os espaços de planetas.
A capacidade de naves que você pode ter por espaço são 3. Tá? É, se você for fazer uma ordem de ataque, não, voltando aqui, e a ordem e a capacidade de tropas que você tem em um planeta vai ser determinada pelas caveirinhas que você tem aqui embaixo, tá? Se a qualquer momento você exceder, eu vou explicar isso depois, exceder a quantidade de tropas, no final aí da luta você tem que exterminar suas tropas que excedem a capacidade, tá? Daquelas tropas daquele lugar, ok? Então fechou. Tendo essas ideias em mente, o que, que nós temos que saber do jogo? Primeiro, o jogo ele finaliza de duas maneiras. Ou se o jogador conseguir pegar os seus tokens de objetivo, pela quantidade de jogadores. Então vamos supor que estiver jogando jogo 2 jogadores. Se o vermelho conseguir pegar os 2 tokens dele, ele ganha o jogo. Mesma coisa o amarelo. Se estiver jogando um jogo de 3 jogadores, se pegar 3 tokens de objetivo, e assim sucessivamente, tá? Então, essa é uma das maneiras de acabar o jogo. A outra maneira de acabar o jogo é se esse contador chegar a 8 no final da rodada, quem pegar mais tokens de objetivo ganha o jogo, tá? Então essas são as duas maneiras de acabar o jogo. Agora, como o jogo ele se desenrola? Ele vai se desenrolar sempre em 3 fases. Vai ter a fase do planejamento, a fase de execução e a fase de refresh. A fase de planejamento, cada um dos jogadores vai decidir entre os seus tokens de ordem e vai colocar 4 tokens de ordem em algum sistema que ele tenha tropas ou estruturas, ou um sistema adjacente que ele tenha tropas ou estruturas. Por quê? Se ele colocar um token desse aqui em um sistema que ele não tenha nada, ele pode mover as tropas dele para lá. Mais ou menos isso. Então cada jogador coloca os seus tokens de ordem ali no espaço, no lugar onde ele quer fazer alguma coisa. Ele sempre tem que olhar o custo, se ele for construir alguma coisa. Eu vou explicar cada um dos tokens aí em detalhes agora. Então, por exemplo, esse aqui é o token chamado de Deploy, onde ele vai lhe permitir construir e comprar tropas, construir estruturas e comprar tropas. Então, a ordem na verdade, é comprar tropas e construir estruturas. Por exemplo, se eu colocar esse token aqui nesse sistema, eu posso comprar tropas, já que eu tenho o Factory aqui. E depois de comprar o Factory, eu posso construir alguma coisa nesses 2 planetas. A gente só pode construir uma estrutura em cada planeta. Então, como aqui tem um Factory, eu não posso construir mais, mas nesses 2 eu posso construir. E depois de comprar as minhas tropas pelo Factory, eu posso construir. Mas, por exemplo, se eu coloquei uma ordem de avançar ali para as minhas tropas, que a gente vai resolver na sequência de cima para baixo, né? Então, por exemplo, eu avancei com minha tropa para o planeta ali. Aqui daria para avançar porque tem a nave aqui, né? Então, eu avancei a tropa ali para o planeta. E agora eu não posso comprar tropas, porque eu não tenho estrutura no planeta, mas eu posso fazer a segunda opção, que é comprar uma estrutura. Então eu vou lá e pego o marcador de estrutura, decido em qual dos 2 planetas eu quero comprar o negócio, gasto os minerais necessários e coloco a estrutura lá para marcar que o lugar agora me pertence, tá? Então, esse token de deploy, ele é usado desse jeito, tá bom? O segundo token é o token de estratégia. Ele tem 2 funções básicas. A primeira das funções é você fazer um upgrade nas suas cartas de combate.
Então, você tendo os pré-requisitos das cartas e tendo o dinheiro adequado, você pode comprar as cartas de combate e substituir pelas suas antigas. E você pode também fazer o upgrade dos seus tokens de ordem, para melhorar aí as coisas que eles podem fazer. Você pode fazer os dois, você tendo os recursos para poder fazer e preenchendo os requisitos. Depois eu vou falar aí sobre os requisitos, mas enfim, você pode comprar os dois, você preenchendo os requisitos, tá? E além disso, você pode comprar um ou outro ou os dois. Você pega o seu token de estratégia e coloca em cima das suas cartas de evento, o que vai lhe permitir usar uma carta de evento aí no final aí das rodadas, né? Eu vou explicar sobre isso aqui depois. Então, se você usar 2 tokens de estratégia, você vai poder comprar 2 cartas de evento, tá? O token de ordem. O token de ordem, ele é usado em algum sistema que você tenha tropas ou que você tenha estruturas. E quando você usa o token de ordem, você vai coletar tokens de acordo com o que tem aqui na bandeirinha vermelha. Igual esse aqui não tem nada, esse aqui tem um token de reforço, esse aqui tem um token de recursos extras. Desculpa aí. Mas aqui nesse planeta, a gente pode ter 4 opções de coisas. A gente pode ter esse token aqui, a gente pode ter o martelinho. Cadê o martelinho? Deixa eu ver aqui o martelinho. A gente pode ter o martelinho. A gente pode ter esse token aqui, a gente pode ter este, a gente pode ter isso. O que cada um significa? Se você tiver esse token, você pode ajudar suas tropas quando você estiver fazendo um ataque em algum lugar. Então você vai dar um reforço para suas tropas, ajudar na batalha. Esse token do martelo, ele pode ser utilizado de 2 maneiras. Uma delas é você construir as suas tropas mais fortes, que além de gastar recursos, você gasta um martelinho aqui embaixo. Então, o token do E a segunda alternativa, você pode usar o token do martelo, você pular um nível de tropas que podem ser construídas. Eu vou explicar depois, mas basicamente é o seguinte: essas tropas aqui, para você construir elas, você precisa de ter 0 cidades. Essa tropa para você construir, você precisa de ter 1 cidade. Essa aqui para você construir precisa de ter 2 cidades e essa 3 cidades. Então, se você gastar um token de martelo, você pode construir essa tropa aqui sem precisar ter 1 cidade. Se você tiver 2 tokens de martelo, você pode construir 2 tropas dessas sem ter 1 cidade. Mais ou menos isso. Esse token aqui, você usa ele para diminuir os recursos gastos em alguma tropa em 2. Então, por exemplo, vamos supor que você vai construir um cultista. Você pega ele de graça, você não gasta nada. Você vai construir um Chaos Heavy Titã, você vai pagar 3, porque fica 2 mais barato. E funciona assim. O último, que é esse aqui, você pode pegar qualquer um dos 3 tokens que você precisar. A maioria das pessoas pega esse Forge Token aqui, que ele é realmente muito bom. Então, esse aí é o token de ordem, tá? Que a gente utilizou aí. Esse aqui é o token de avançar as tropas. E ele serve tanto para movimentar as tropas quanto para poder iniciar uma luta. De que forma? Vamos supor que essas tropas estivessem aqui. E para dar mais um exemplo melhor, vamos colocar que essas naves estivessem aqui, cobrindo o céu. Então, quando você
coloca o token de ordem no planeta, lembrando que é o planeta de destino, né? Onde você vai colocar o token de ordem. De ordem não, desculpa, de avançar. Você coloca o token lá, quando você for resolver, você pode, não é que você deve, você pode mandar as suas naves primeiro para lá. Então, vocês lembram que eu falei que a movimentação das tropas terrestres tem que ser em planetas adjacentes. O da nave, você pode transportar ela de qualquer void de um sistema adjacente para um sistema adjacente. Então, por exemplo, eu poderia pegar essa nave aqui e levar ela para cá, consequentemente iniciando uma fight aqui com essa outra nave. Ou poderia, por exemplo, para depois levar minhas tropas para cá em um outro token de ordem, que eu poderia colocar ali depois ali de resolver esse, eu poderia transportar minha nave desse void aqui para esse void aqui. Então iniciaria uma fight. Se eu ganhasse a fight, vamos supor que eu coloquei 2 tokens de ordem ali, né? De ordem não, estou confundindo toda hora de movimentar as tropas. Coloquei 2 ali. Então aí eu fui iniciar a fight ali com aquela nave, ganhei e tal. Aí beleza, resolvi esse. Aí eu vou virar de novo e outra de mobilização. Então eu vou pegar essa tropa e vou vir para cá e vai começar outra batalha aqui contra esses duas tropas aqui. Então mais ou menos assim. Então se eu for, quando eu vou fazer a mobilização das minhas tropas, eu posso ou não mover a nave. Vamos supor que eu fosse mover desse sistema aqui para o sistema de cima. Então, por exemplo, eu poderia, deixa eu ver aqui de uma maneira aqui que ajudasse. Aqui, por exemplo, eu estou para lá e quero vir para cá, tá? Então eu poderia mover minha nave daqui para cá e depois trazer minhas tropas daqui para cá, tá? Mais ou menos isso, tá? Que funciona aí o token de mobilização. Se tivesse alguma tropa inimiga aqui, começaria uma luta. Eu vou falar sobre como funciona a luta aí depois. Então esses aí são os 4 tokens de ordem, a não ser que tenha algum upgrade de ordem ali que vai mudar adicionar propriedades aí aos seus tokens, você vai usá-los dessa maneira aí que eu falei. Todas as facções têm, cada um vai colocar os tokens, cada um coloca um token na sequência, né, até colocar todos os 4. Pode chegar alguma hora que um jogador não vai ter token nenhum para ele resolver, então pula a vez dele, vai para outro jogador, depois volta para a vez dele para ele resolver os tokens dele, tá? Acredito que seja isso dos tokens de ordem. Agora acho que já dá pra gente explicar como funciona a batalha. A gente já está finalizando já. Como funciona a batalha? Vou tentar explicar de uma maneira mais rápida possível. Por exemplo, a gente fez a movimentação que foi ali para aquele planeta onde tem 2 Aspect Warrior. Então, como vai funcionar? Cada jogador vai olhar quantos dados eles têm das tropas, igual ali tem um cultista e um Chaos Space Marine. Então, o cultista ele dá 1 dado e o Chaos Space Marine dá 3 dados, tá? Então, totalizando 4 dados. Esse aqui tem. Esse aqui já ele tem 2 Aspect Warrior, onde cada Aspect Warrior vai dar para ele 2 dados. Então esse aqui também tem 4 dados. Os 2 players jogam os dados que eles têm. Separam os resultados, igual esse aqui tem 3 porradas e um escudo. Esse aqui, mesma coisa, 3 porradas e um escudo. Eles separam ali e cada um dos jogadores vai comprar 5 cartas de combate. Então cada um compra 5 cartas. Lembrando que essas cartas aqui vão estar em segredo na mão do jogador, tá?
Então aí, depois que o jogador ele comprou as 5 cartas dele, o jogador que está atacando ele vai colocar uma carta, vai resolver ela primeiro, o jogador que está defendendo vai colocar uma carta e vai resolver ela em segundo, tá? Então, o que que a gente tem que se atentar nas cartas? A gente tem que se atentar ao seguinte, elas têm duas caixas. A de cima, ela é resolvida independente da tropa que você tenha ali naquela luta. E a de baixo, ela é resolvida somente se você tiver as tropas que estão ali no início. Igual que você só vai resolver isso aqui se você tiver um cultista ou um iconoclaste ali naquela luta. Então o jogador ele decide pelos resultados que ele tem. Antes de continuar explicando sobre isso, um detalhe importante é que nenhum jogador pode ter mais de 8 dados na luta, tá? Então, se você tiver ali, por exemplo, 5 tropas, por exemplo, que lhe daria 10 dados, por exemplo, você não pode usar mais de 8 dados, independente. Se você tem 8 dados usados e você tem uma carta que fala adicione um dado tal, você não adiciona o dado, você ignora, porque somente 8 dados podem ser utilizados, tá? Voltando aqui. Então, cada jogador ele vai adicionar uma carta ali em segredo, né? E o jogador que está atacando, ele resolve a carta dele primeiro, igual aqui no caso aqui. Se você tiver mais honra, mais glória que o outro personagem, você vai você vai curar um personagem seu, que é o rally ali. As tropas elas podem ser danificadas ou destruídas, tá? Então você pode curar uma tropa sua que esteja ferida. E se você tiver um cultista ou iconoclaste, no caso ali dessa luta, a gente tem um cultista. Então a gente resolve isso aqui ainda. A gente vai ganhar um token de dano. Então nesse round aqui a gente vai ter um token de dano. Esses tokens aqui eles são utilizados só naquele round. Cada luta vai ter 3 rounds, tá? Então vai ser utilizado somente nesse round. Vai ganhar um de porrada para cada cultista que não tiver machucado, a menos que seu oponente decida machucar uma unidade dele. Então, se o oponente ele machucar uma dessas duas unidades dele, anula esse bônus meu. Caso não, eu vou dar 1, 2, 3, 4 de dano nele. Ele tem um de defesa só. Então ele vai tomar 3 de dano, tá? Então 3 de dano ele tem que distribuir nas tropas dele. As tropas dele tem Aspect Warrior, tem 1 de vida. Então mataria as duas tropas dele. Só que 2 de dano também mataria as tropas dele. Então ali não tem como ele fazer nada. Então ele já vai pro saco já. E no caso, esse jogador aqui, o atacante, já venceria o jogo logo no início. Vamos supor que ele tivesse resistido ao dano ali. Ele tivesse 3 escudos ali. Aí ele viraria a carta dele e resolveria a carta dele. Tá? Via ali e tal, não sei o que, resolveria, causaria dano ali no outro jogador. Se caso, explicando agora das tropas machucadas e as tropas destruídas. Nesse caso que nós fizemos aqui, as duas tropas seriam destruídas, porque o dano causado foi igual ou maior à quantidade de vida que ela tinha. Se o dano causado fosse menor que a vida que ela tinha, por exemplo, vamos supor que a gente tivesse tomado um ataque com esse tropa aqui que tem 3 de vida. A gente tomou 2 de dano com esse Marine aqui. Então esse Marine a gente colocaria ele de lado para falar que ele está ferido, tá? No jogo físico a gente coloca a tropa tipo caída para falar que ela está ferida, tá? Só que a gente continua. Aí, a fight ele feriu o Marine ali, só que a luta não acabou, que a gente tem ali o cultista ali ainda. Então a gente vai para mais um round, cada jogador vai lá, opta por uma carta, coloca, o jogador que está atacando resolve a carta primeiro, o jogador que está defendendo resolve a carta em segundo. Olhou, nenhum dos dois saiu vitorioso.
o jogador está atacando coloca a última carta, o jogador que está defendendo coloca a última carta, o jogador que está atacando vira a carta, resolve ela, o jogador que está defendendo resolve a carta dele. Caso na terceira rodada nenhum dos jogadores tenham saído vitoriosos na luta, vai calcular a quantidade de pontos de glória que cada um tem, tá? Então, para calcular a quantidade de pontos de glória, a gente vai olhar todas as unidades que não estão feridas e vai somar os pontos de glória delas e vai olhar se tem alguma carta que dá pontos de glória também. Igual aqui tem duas cartas que dá pontos de glória. Aqui. Então, nesse caso aqui, que a gente tem só um cultista, a gente teria 4 pontos de vitória. Esses dois aqui, eles teriam 4 pontos de vitória também. Nesse caso de empate da moral, como os dois ali empataram na quantidade de moral, o amarelo ganha, porque o defensor ele ganha em empate de moral, tá? Então aí no caso as tropas teriam que dar retreat, tá? As tropas que perderam têm que dar retreat. Então, como funciona o retreat? Só falando aqui sobre o retreat, o que a gente tem que pensar sobre o retreat? O jogador ele pode dar o retreat para alguma área adjacente que seja amigável, ou sistema adjacente que seja amigável, ou que não tenha nenhuma tropa lá naquele sistema. Então, se a gente colocar essa situação aqui do jogo aqui, onde a gente não pode vir para cá porque tem a tempestade, a gente não pode ir para lá porque não é adjacente, a gente não pode dar retreat para cá porque é void, a gente não pode dar retreat para cá porque é void, não pode. As tropas morrem. Agora vamos supor que tivesse esse posicionamento os planetas. Então, todas essas tropas elas poderiam dar retreat para cá, porque é um sistema adjacente e não está dominado por nenhum jogador. Colocando outra possibilidade, vamos colocar uma outra possibilidade aqui. Colocar essa possibilidade. Então vamos supor que a gente poderia dar um retreat para cá ou para cá, já que aqui é um sistema amigável, a gente é obrigado a vir para cá. Como a gente tem essas duas opções, o sistema amigável ou um inabitado, a gente vai para o amigável sempre, tá? Se tiver o void aqui, o void não, a tempestade, a gente não pode vir para amigável, a gente tem que vir para cá, porque as tropas não dá para passar pela tempestade, tá? Então o retreat ele funciona mais ou menos dessa maneira. Se você não puder dar o retreat porque você está cercado de inimigos, você destrói suas tropas, tá? Então a gente falou do ataque, então o ataque é decidido em 3 rounds. Outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte: vamos supor que a gente vai resolver uma ordem com uma nave. Aqui, vamos pegar uma nave. Vamos pegar essas duas naves aqui. Vamos supor que a gente vai decidir uma ordem de movimentar as tropas e a gente vai movimentar só a nave para lá. A gente não vai fazer mais porra nenhuma. A gente pode fazer um ataque orbital. Como funciona esse ataque orbital? A gente vai olhar a quantidade de dados que aquela nave tem. Igual ela tem 3 dados, então a gente teria 6 dados. Lembrando, nunca pode passar de 8 dados, tá? Então ela tem 6 dados. A gente vai pegar esses 6 dados e vai jogar e vai escolher algum planeta adjacente.
Então a gente pode fazer o ataque orbital aqui ou aqui. Não podemos fazer o ataque orbital ali, pois ele não é adjacente. Então a gente pega aí e joga esses dados. Então a gente conseguiu fazer aí no planeta que a gente decidiu fazer o ataque, 3 ataques no planeta. Então vamos supor que no planeta que a gente atacou tivesse esses caras fracos aí, com 1 de vida. Então mataria os dois, porque 3 de dano vai matar os dois. Mas vamos supor que tivesse um cultista e um desse aqui, que tem 3 de vida. Então o cultista ele tem 2 de vida, então mataria um cultista e sobraria 1 de dano, a gente daria no Chaos Marine, ele tomaria 1 de dano e ficaria com 2 de vida e não aconteceria mais nada com ele, mas mataria o cultista. Tá? Então o ataque orbital ele é mais ou menos assim, quando você faz uma ordem de movimento e não resultou em uma luta, você pode fazer um ataque orbital no planeta. Agora eu vou falar sobre as estruturas que você pode construir, que são 3. Então você pode construir as cidades, você pode construir os factories e você pode construir o bastion. O que cada um faz? A cidade ela vai influenciar nas estruturas, nas tropas que você pode comprar e nos upgrades que você pode fazer nos baralhos. Por exemplo, sempre que a gente for olhar uma tropa que a gente vai comprar, a gente tem que olhar o pré-requisito de quantas cidades precisa ter para construir aquelas tropas. A mesma coisa quando a gente for comprar uma carta de upgrade, a gente tem que olhar o pré-requisito de quantas cidades são necessárias para ter aquelas cartas. Aqui no deck de upgrade de ordem, mesma coisa. Tem algumas ordens que não precisam de cidade nenhuma, mas tem umas que precisam de 2 cidades para poder você ter aquela ordem, tá? A segunda estrutura, que é o Factory, ele vai influenciar em quantas tropas você vai conseguir construir quando você fizer uma ordem de deploy, né? Que é esse token aqui, ó. Então, por exemplo, com o meu factory ali, eu posso construir 3 tropas por token de deploy que eu colocar aqui nesse sistema, porque é o número de caveiras que tem ali no planeta que está o factory. Se esse factory tivesse nesse planeta aqui, eu poderia construir 4 tropas por turno, também levando em consideração a quantidade de dinheiro que eu tenho, né, para poder construir tropas, porque elas são caras, tropas, upgrades, é bem caro as coisas, tá? Então o Factory ele influencia o jogo dessa maneira. Se você tiver 2 Factories no mesmo sistema, você pode construir. No caso aí, vamos pôr uma Factory aqui, você poderia construir 7 tropas, tá? E por último, a gente tem o Bastion. O Bastion ele pode influenciar o jogo de 2 maneiras. A primeira, o planeta que tem construído um Bastion, o planeta ele é protegido de ataques orbitais das naves. Então, as naves não podem fazer ataques orbitais em planetas que tem Bastion. A segunda coisa que ele pode influenciar o jogo, o Bastion ele conta como uma estrutura de defesa. Então, por exemplo, se um jogador ele for atacar um lugar que tem um Bastion, igual o amarelo, vamos supor que ele venha com as tropinhas dele aí. Vamos supor que ele venha sair daqui, mandou a nave, né? A nave tá ali, ele pode vir para cá. Vamos supor que o amarelo ele veio para lá e não tem nenhuma tropa para defender ali. Mas o cara tem um Bastion. Então eles não dominam o planeta logo de cara, não. Eles têm que vencer do Bastion. Então vai ter uma fight normal, onde o jogador lá vai jogar 4 dados. O cara que tem um Bastion lá defendendo vai jogar 2 dados. O Bastion tem 3 de vida e 2 de glória, tá? Então cada jogador pega 5 cartas, faz ali os 3 rounds e vê aí quem que vence. Se o jogador ele venceu lá na última fase lá pelos pontos de glória, o que tá atacando, ele pega o Bastion para ele. Se o jogador venceu porque ele destruiu o Bastion sai do jogo e ele toma conta aí do lugar, tá?
Então essas aí são as três estruturas que tem no jogo. Por último, então a primeira fase do jogo, que é a fase de planejamento, os jogadores eles vão colocar cada um quatro dos tokens, vão virar eles em segredo na mesa, né? A segunda fase do jogo, que é a fase de operação, é a fase onde, começando do primeiro player, cada um vai virar um token que ele colocou na mesa ali e vai resolver o token, tá? E a terceira fase, que é a fase de planejamento, que é a última informação que eu tenho que passar do jogo, é a fase onde os jogadores eles vão coletar os objetivos. Caso, por exemplo, eles tiverem invadido o planeta e ganhado a batalha lá do lugar onde tem o objetivo, eles vão pegar o objetivo para eles, tá? Eles vão coletar os materiais. Então, por exemplo, coletar os materiais é todos os planetas que você tem estrutura ou tropas, você vai coletar essa quantidade de materiais do planeta, tá? É o verdinho aqui. Então, o vermelho coletaria dois materiais, e o amarelo coletaria quatro materiais, por exemplo, tá? É, Curar as tropas que estão machucadas. Então, se no final aí das rodadas de batalha as tropas que estão deitadas no tabuleiro elas levantam, elas são curadas. E vai tirar as cartas de evento, tá? Então, nessa parte aí do jogo do refresh que vai tirar a carta de evento. Então, lembra lá que eu falei, né, que você coloca os tokens ali em cima, os tokens de estratégia, que você coloca ali em cima. Caso você, por exemplo, colocou um token em algum lugar, que você perdeu aquele lugar lá e não dá para você executar aquela ordem, você coloca ele aqui em cima também. Então vamos supor que acabou o turno ali, você com 3 tokens aqui em cima da carta, só um exemplo. Então você compra 3 cartas de evento, só que você resolve só uma dessas 3 cartas de evento. Então você vê ali as 3 ali, você resolve uma delas, tá? Quais as informações que a gente tem nas cartas? Pode ser cartas de evento de esquema ou cartas de evento de tática. O tática, ela é resolvida na hora. Então, as informações são simples. Destrua um cultista, tal, ali tá tudo lindo ali. Já o esquema, ele é utilizado no melhor momento em que o jogador quiser. Então, a maioria das cartas de esquema vai ficar em jogo até o jogador utilizar o benefício da carta de esquema, tá? Só pode ter uma carta de esquema em jogo. Depois dele resolver o texto da carta, ele vai resolver a movimentação da tempestade. Então a gente sempre tem que atentar, porque tem acho que 3 tipos da tempestade se mexer. Então, por exemplo, aqui o cara ele vai decidir qualquer uma dessas tempestades aqui para colocar ela para a direita que não dá ou para a esquerda. Com esse outro movimento aqui, ele pode decidir qualquer uma das tempestades, colocar ela para cima ou colocar para baixo. A tempestade ela pode ficar na borda do tabuleiro, mas não pode sair do tabuleiro, tá? E o último aqui, ele quer dizer que você vai virar ele ou para cá, ou vai pegar ele e vai virar para cá, tá? Então essas são as cartas de táticas, tá? Se um jogador ele não tiver nenhuma carta nenhum token aqui em cima da carta de evento, mesmo assim ele compra uma carta, só que ele não resolve o texto da carta, mas ele resolve o posicionamento da tempestade que está ali em cima, tá? Ele não resolve o texto aqui, porque ele não tem nada ali que o beneficie, mas ele resolve o posicionamento. Acredito que seja isso tudo aí o jogo. Caso ficou alguma dúvida ou se eu não fui claro com alguma informação, vocês
perguntem aí. Acho que a única coisa que faltou aqui pensando é a questão das batalhas das naves. Por exemplo, vamos supor que na sua ordem de movimento você pegou sua nave e mandou para lá. Vamos supor que eram essas duas amarelas. Peguei minhas duas amarelas e mandei para lá. Então vai ter uma batalha de naves ali, ó, naquele void. Então a gente vai olhar ali os dados que cada nave tem e vai resolver a batalha normal ali nas três fases ali. E quem ganhar, destrói a outra nave e tal. Agradeço aí por assistir o vídeo. Espero aí que tenham gostado. Quem está assistindo o vídeo, meus vídeos aí pela primeira vez, se inscreva no canal se gostou aí do jogo. E caso tenha alguma dica de algum jogo bacana aí e tal, coloca aí que eu dou uma olhada nas regras depois aí, tento fazer algum vídeo aí. Valeu aí, obrigado e bom jogo aí para todo mundo, tá? Falou!